Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar início à nossa revisão do segundo ano de orgânica. Vamos ver o início da orgânica, a introdução a ela e os primeiros conceitos que nós aprendemos no segundo ano do ensino médio. A primeira coisa é saber o que vamos estudar. O que é a química orgânica? Ora, se temos a química orgânica, também temos a inorgânica. A química inorgânica é composta pelo estudo de toda molécula que não apresente um carbono em sua composição. Isto é o estudo de bases, ácidos, sais, matérias essas do primeiro ano, por exemplo. Já a química orgânica é o estudo dos compostos que possuem carbono em sua composição. Ou seja, a orgânica é o estudo das moléculas que envolvem o carbono, porque o carbono consegue formar tantas moléculas diferentes, existem tantos compostos envolvendo o carbono que nós temos uma parte da química específica apenas para ele, que ele é uma molécula muito importante no dia a dia dos químicos. Com isso, na orgânica nós vamos estudar como tais moléculas se organizam e quais são os compostos formados. Agora nós veremos os átomos mais importantes para a química orgânica, porém, antes, vamos relembrar o conceito da regra do octeto. O que é a regra do octeto? Lembre-se do primeiro e do nono ano. No geral, os elementos das famílias As, 1, 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 As, são essas que estão ou em rosa ou aqui em laranja. Os elementos dessas famílias tendem a ter 8 elétrons em sua camada de valência, isto é, a regra do octeto. Com isso, eles podem perder ou ganhar elétrons para manter-se estável como um gás nobre. Lembrem-se dessa regra. Então, por exemplo, o carbono que está na família 4A, ele está na 4A porque ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Ele necessita de mais 4 ligações para estabilizar-se. O número de ligações que faltam, o número de elétrons que falta para um elemento se, entre aspas, equivaler a um gás nobre, é o total de ligações que estes elementos farão em moléculas orgânicas. Por exemplo, o carbono necessita de 4. O oxigênio, que é da família 6A, necessita de 2, porque o oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, com mais 2 elétrons, ele se estabiliza como, entre aspas, um gás nobre. Para quem tiver dúvidas, eu vou deixar na descrição do vídeo uma página que ela explica mais sobre a tabela periódica. Lembrando que as famílias 1, 2 e 3A, elas não ganham elétrons, elas na verdade perdem elétrons, mas dessas famílias, o mais importante é o hidrogênio. O hidrogênio fará apenas uma ligação. Agora, com os átomos mais importantes, novamente, nós temos, obviamente, o mais importante é o carbono. O carbono, ele pode fazer 4 ligações químicas, pois ele é da família 4A. O hidrogênio, por ser da 1A, ele vai fazer apenas uma ligação. O oxigênio, por ser da família 6A, fará 2 ligações, ele é um importante átomo também. O enxofre é outro átomo importante, ele é da 6A, então ele vai fazer 2 ligações, assim como o oxigênio. E o nitrogênio, ele é da família 5A, então ele fará 3 ligações. Aqui nós temos quais são os tipos de fórmulas, porque um exercício ele pode acabar te pedindo ou apresentando uma fórmula chamada estrutural, bond-line ou molecular. O que é cada uma dessas? A fórmula estrutural
ela é uma representação em desenho de como é uma molécula química. Então, por exemplo, aqui acabou ficando meio juntos os hidrogênios, desculpa, não coube direitinho no slide, mas dá para entender. Aqui temos 2 carbonos, portanto é uma molécula orgânica. Este primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios e um carbono, portanto ele já está fazendo as 4 ligações que são necessárias para ele se estabilizar. Este outro carbono faz uma ligação com o carbono. Uma ligação dupla, nós falaremos mais para frente o que é isso, com o oxigênio. E uma ligação simples com o hidrogênio. Agora, a bond line. Qual que é a diferença entre a bond line estrutural? A fórmula bond line, nós desenhamos apenas o que chamamos de heteroátomos. O que é um heteroátomo? Um heteroátomo é um átomo diferente de hidrogênio ou carbono. Em cada ponta das representações das ligações, nós teremos um carbono. Então, aqui, por exemplo, tem um carbono que faz uma ligação simples com outro carbono aqui. E você deve deduzir que, como este primeiro carbono ele está fazendo apenas uma ligação, e faltam 3 ligações para ele realizar, logo ele estará realizando ligações com hidrogênios que nós também não desenhamos na fórmula bond line. Agora, a fórmula molecular. A fórmula molecular representa quantos mols de cada átomo há na molécula. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 mols de carbono. Então, C2. Nós temos 4 hidrogênios nessa molécula, H4, e apenas um O. Então, só fica com um O aqui no final. Aí você me pergunta, mas em qual ordem eu devo escrever os átomos numa fórmula molecular? Nós escrevemos na ordem que nós chamamos de Chomps. O que significa o Chomps? O C. Primeiro o carbono, depois hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e assim por diante. Qualquer átomo diferente do Chomps, nós colocaremos ele por último na fórmula molecular. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou um comentário. E quem puder, por favor, divulgue o canal com seus amigos, familiares. Se você conhecer alguém que está com problemas no EAD, está sem ter aulas, por favor. A ideia é a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.